Show de bola, gente. Então, volta aqui comigo, funções trigonométricas. Estávamos falando sobre o cosseno, né? Todas as afirmações feitas para o seno também valem para o cosseno. Isso aí meio que acaba com qualquer tipo de discussão, né? O que eu falei para o seno vale para o cosseno e ponto final. Beleza? O que mais, professor, agora? Agora a gente vai falar sobre a função tangente, beleza? Então vamos lá, função. Essa merece um título só para ela. O seno nem merece. Quer dizer, o cosseno nem merece. Mas a função tangente merece. Seguinte, gente. Prestem atenção. A função tangente é uma função desse tipo aqui, ó. Y igual a tangente de x. Ela tem um comportamento, no mínimo, diferente. Tá? Vou mostrar para vocês exatamente como é que a função tangente funciona. Talvez valha a pena desenhar um pouquinho maior. Pronto, beleza. Isso aqui é o eixo x, esse aqui é o eixo y. Deixa eu mostrar para vocês como é que é a tangente de zero, que é zero, a tangente de 90, que não existe. Aqui, ó. Tangente de zero é zero. Mas você está vendo que tem umas tangentes que não existem? Pois é, nesses pontos aí, π sobre 2, 3π sobre 2, a tangente não existe. Não existe, professor? Não. Que pontos são esses, professor? π sobre 2, 3π sobre 2. Dá para ter uma lógica, né? Ó, π sobre 2, 3π sobre 2, 5π sobre 2. Nesses pontos, galera, não existe x. Então, sobe aqui comigo. Olha só a primeira diferença. O seno existe qualquer seno. Seno de 1, 2, 3, 4, não importa. Seno de x, x pode ser qualquer real. Tanto que o domínio do seno é R. E o cosseno, professor? R também. O domínio do seno é R. Também, professor? Também. Mas a tangente tem alguns valores para o qual ela não existe. Que bosta, né, professor? Exato. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que aprender a tirar esses valores do domínio da minha função. E aí, para a gente fazer isso, a gente vai ter que utilizar um pouquinho de manipulação algébrica, tá? Deixa eu mostrar para vocês qual é a manipulação algébrica que eu vou utilizar. Desce aqui comigo. Exemplos de valores. A gente deu aí em cima, né? π sobre 2, 3π sobre 2, 5π sobre 2, 7π sobre 2. Ou seja, quando aqui em cima é ímpar, né? Beleza. Vocês concordam comigo que 3π sobre 2 é a mesma coisa que π mais π sobre 2? Deixa eu escrever ao contrário. É a mesma coisa que π sobre 2 mais π? Faz essa conta, MMC e o caramba, você vai ver que vai dar certinho, tá? Isso aqui também, ó. 5π sobre 2 é π sobre 2 mais 2π. 7π sobre 2 é π sobre 2 mais 3π. Viram o padrão? O padrão é o seguinte. Esses números que a tangente não pode ser são sempre alguma coisa desse tipo aqui, ó. π sobre 2 mais um número inteiro vezes π. Então, gente, o que isso quer dizer é o seguinte. Isso quer dizer que o domínio da função tangente são todos os números reais, exceto aqueles que têm essa cara aqui, ó, π sobre 2 mais kπ. K pertencente aos inteiros, ou seja, pode ser negativo também. Né? Seriam os casos negativos, né? Menos π sobre 2 e por aí vai. Vamos marcar esses caras no gráfico, sim? Para a gente não perdê-los de vista. Então, olha só. Nós temos aqui π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π para trás agora,
menos π sobre 2, menos π, menos 3π sobre 2, menos 2π. Legal, né? Beleza. Eu vou marcar aqui também o número 1. O número 1, ele está mais ou menos por aqui. 1 e menos 1. Vou marcar só esse aí, tá? A gente vai fazer alguns testes aqui agora, que é o seguinte. A gente sabe que a tangente não existe em π sobre 2. Deixa eu fazer um pouquinho mais reto. Em π sobre 2. Em 3π sobre 2 também não existe. Em menos π sobre 2 também não existe. Em menos 3π sobre 2 também não existe. Nessas retas laranjas, a tangente não encosta. Porque se ela encostar, ela vai existir. E aí, gente, é que começa a graça. A função tangente, ela faz assim, ó. Olha isso. Ela vem subindo, porém nunca encostando na reta laranja. Sim, e ela continua fazendo isso indeterminadamente. Estou tentando fazer bons gráficos até que saiu razoável. Beleza, vamos mais um? E teria mais um aqui. Ficaria mais ou menos assim. Sem nunca encostar no gráfico, tá? Esses gráficos vermelhos todos são um gráfico só. É o gráfico da tangente de x. Essas retinhas laranjas nós chamamos de assíntotas. Assíntotas são retas onde a tangente nunca terá pontos compartilhados. Vou botar mútuos. Beleza? Então, essas são as assíntotas da tangente e todas elas têm equações do tipo π sobre 2 mais kπ, k pertencente aos inteiros. Essas aqui são as assíntotas. São as assíntotas de tangente de x. São assíntotas, obviamente, verticais. Então, gente, assíntota é uma palavra... Sobe aqui comigo. Assíntota é uma palavra muito bonita para algo muito simples. É uma reta que fica em pé e ela é aquela que determina onde que a tangente nunca toca. Parece que toca e tende a tocar, mas nunca toca. Beleza? Nunca encosta. Nunca vai encostar. Tudo bem? Show de bola? Então desce aqui comigo para você continuar brincando com a tangente. A tangente, ela corta o eixo x nos zeros. Exatamente em 2π, π, 0, π. Então, em que pontos que... Bom, a gente já discutiu o domínio, né? E a imagem, hein? Imagem. A imagem, gente, é R. Ué, por que, professor? A imagem é R, porque não existe nenhum valor de y para o qual a tangente não tenha valor. Isso aqui cresce infinitamente para cima, isso aqui decresce infinitamente para baixo. Então, eu pego todo mundo do eixo y, certo? E o período, hein? Período fundamental, qual é? Vamos ver quanto que a função demora para poder voltar a fazer o que ela está fazendo. Aqui ela está subindo, né? Aí anda π, ela volta a subir. Então, o período dela é π. O período da função tangente, então, é π. Então, tá aí analisada a função
tangente. Ok? Se eu colocasse um módulo, cada pedacinho desse iria para cima, tá? Porque o módulo transforma tudo de negativo para positivo. Bom, sobe aqui comigo. Alguém tem alguma pergunta? Ninguém? Então, show de bola. Tranquilidade. Então, agora a gente vai continuar falando sobre as funções trigonométricas, tudo bem? Só que agora a gente tem que falar de um outro tipo de função trigonométrica. Como eu falei, o assunto é longo, extenso, sim. A gente vai fazer exercício sobre isso. Se hoje não der exercício, não se preocupem que no sábado a gente vai ter aqui o dia todo para fazer exercício. Vai ser de manhã até 5h30 da tarde. Serão 7 horas de resolução de exercícios. Então, relaxa, tá bom? Aproveita para você testar esse assunto. Depois, no final, eu vou dar uma passada nos slides, caso você queira ir filmando para, não sei, depois tentar fazer as questões, não tem problema, tá? Eu vou da primeira até a última questão para você ir tentando filmar e já tentando fazer, porque quando chegar no sábado, você já fez algumas. E aí, o que acontece? Você não vai ficar tão perdido, entendeu? Show de bola? Muito bem. Então, desce comigo aqui. A gente agora... Quero só comentar sobre a existência das funções subtrigonométricas. São as funções secante de x, nós já falamos dela. Lembrando que essa aula ela tem um quê de revisão, ok? E eu estou adicionando algumas coisas extras. Secante de x, cossecante de x, cotangente de x. Professor, qual é a imagem da cossecante? Eita, rapaz. A imagem da cossecante, o que você acha? Nós temos uma função cosseno, que vai de -1 até 1. Você acha que eu consigo fazer, por exemplo, com que um cosseno x dê -1 milhão? Será que dá para a secante ser igual a 1 milhão? Dá, porque se você passar isso para o outro lado, você vai ficar assim. Isso aqui está entre -1 e 1, então existe um x para o qual o cosseno dê isso. Então pode ser um número negativo. Ótimo. Pode ser -1? Pode. Pode ser 0? Não. Porque não existe nenhum número que, quando você tenha ele como divisor cosseno x, você divida 1 e dê 0, certo? Professor, e o 0? Não, não existe divisão por 0. Então, gente, a imagem da secante são os reais não nulos, da cossecante também. São os reais não nulos. E o domínio, professor? Vamos parar para pensar. Sim? Domínio, né? Da função o quê, professor? Da função secante, né? Ferrou, hein, professor? Porque, ó, a secante, ela é o inverso do cosseno, né? Isso, ela é o inverso do cosseno. E o cosseno, então, não pode ser 0, né? Porque não existe divisão por 0. Não, o cosseno não pode ser 0. E aonde que o cosseno é 0? O cosseno é esse eixo aqui. Quando que ele é 0? No 0. Aliás, perdão, gente. O cosseno é 0 aqui. Quando que o cosseno é 0? No π sobre 2. No 3π sobre 2. No 5π sobre 2. No 7π sobre 2. Exatamente os mesmos pontos que as assíntotas da tangente. Então, já está aí o domínio da função secante. O domínio da função secante é exatamente o mesmo domínio da função tangente. É x pertencente aos reais, tal que x tem que ser diferente de π sobre 2 mais kπ, nessa ordem, por favor, com k pertencente aos inteiros. Então, essa é a análise
da função secante. Qual é a imagem? A imagem é R. Qual é o domínio? O domínio é x pertencente aos reais, tal que x é diferente de π sobre 2 mais kπ. E o período é o mesmo do cosseno, tá? Aí não muda. Tudo bem? Beleza. E aqui? 1 sobre seno. Quando é que o seno é nulo? O seno é nulo aqui, aqui, aqui. Ou seja, ele é nulo em x pertencente aos reais e o x tem que ser diferente de π mais kπ. K pertencente aos inteiros. Vê como é que funciona, ó. Por que o seno tem que ser nulo mesmo? Não pode ser nulo mesmo, professor? Porque não existe divisão por zero. Ah, então o senhor está tirando todos os ângulos cujo seno dão zero. Isso. E para esses ângulos aí que o senhor escreveu, o seno é zero? Aham. Mostra aí, professor. Mostra, olha. Se o K for zero, vai ficar π mais 0, π. É π, né? É. Agora substitui o K por 1. Isso aqui dá π, π mais π. 2π. São exatamente os valores para o qual o seno se anula. 0, π, 2π, 3π, 4π, 5π. Então, esse é o domínio da função secante. Tá? Calma aí. Cadê? Aqui. Marca texto, caceta. Aqui. Tudo bem? Beleza. Eu escrevi cotangente igual a 1 sobre cotangente. É 1 sobre tangente, gente. Pelo amor de Deus. Tem gente aí? Tem gente prestando atenção? Beleza. 1 sobre tangente. Que é a mesma coisa que cosseno sobre seno. Então, o seno não pode ser nulo. Como o seno não pode ser nulo, o domínio da cotangente é igual ao domínio da cossecante. Porque a cossecante também está com seno embaixo. Sim ou não? Então, x pertencente aos reais está o quê? X seja diferente de π mais kπ. K pertencente aos inteiros. Professor, esse assunto é chato, né? Mas cai na sua prova e te garante pontuação. Ah, então eu tenho que estudar, né? É, mas não deixa de ser chato. Tá bom. Eu gosto, cara. Trigonometria é maneiro. Bom, então essas são as análises das funções subtrigonométricas. Essas são as funções subtrigonométricas. Eu acho que sub não tem mais hífen. Funções subtrigonométricas, ok? Vamos lá para as funções trigonométricas inversas. Agora, talvez a coisa fique um pouquinho louca, tá bom? Essa parte ela é um pouquinho complicada, tá? Então vamos lá. O que são as funções trigonométricas inversas? As funções trigonométricas inversas, sobe aqui comigo, elas são a versão refletida da identidade sobre a função. Então, se você nunca estudou função, você não entendeu nada do que eu falei. Então, eu vou explicar de uma outra forma, tá? É o seguinte. Imagina que você saiba que o seno de x seja igual a 3/4. Você soube disso, descobriu. Seno de x é 3/4. Como é que você faz para isolar o x? Desce aqui para eu te mostrar. Eu vou criar algumas funções aqui, aliás, algumas equações aqui para você, tá? Por exemplo,
seno de x igual a 3/4. Cosseno, vamos colocar letras diferentes. Cosseno de y é 3/5. Tangente de z é igual a 1/2. Estou criando os valores aí, tá? Inclusive, tangente pode ser tipo 7, né? Pode ser infinito, né? Agora, vamos lá. Secante de x é igual a 3. Eu vou usar letras diferentes. A cossecante de b é igual a 1/2. E cotangente de c é igual a 1. Pode ser. Pronto. Legal. Sim, professor, e como é que eu uso esse negócio de... Como é que é o nome? Função trigonométrica inversa. Como é que é isso? É assim, ó. É muito fácil, cara. Desculpa, mas isso aqui é fácil demais. O que você faz é o seguinte. Você vai isolar o x. Quando você isolar o x, você vai isolar da seguinte maneira. Você vai isolar da seguinte maneira. Você vai escrever a variável aqui. Deixa eu escrever em todos. Y, Z, A, B, C. Está isolada a variável. Sim, professor? Isso, está isolado. Aí você vai escrever a palavra arc, que significa arco. Escreve aí. Arc. Arc inimigo? Não, arco de arco. Deixa eu escrever de novo. Arc. E aqui também, arc. Aí você vai escrever do lado de arc a função inicial. A função aqui era seno, a função aqui era cosseno, a função aqui era tangente, a função aqui era secante, aqui era cossecante e aqui era cotangente. E aí você escreve o número que estava do outro lado do igual. 3/4, 3/5, 7, 3, meio, 1. É assim que a gente utiliza essa história de arco seno, arco cosseno. Sim? Olha como você já sabe usar. Presta atenção. Exercício. Calcule x entre 0 e 2π, ou seja, na primeira volta. Tal que... Aí deixa eu pensar aqui numa parada legal. Tal que x é igual a arcosseno de meio. Caraca, professor, eu não sei não, professor, isso é difícil. Não é nada não, rapaz, olha só. X é arcosseno meio. Vamos colocar no primeiro quadrante só pra gente testar, tá bom? Entre 0 e 90. Só pra você testar. Olha como você faz. Olha aqui. Tá vendo essa expressão? Ela é a mesma coisa que joga o seno para o lado e o número permanece. Acabou, gente. É só apagar o arc e escrever a função do lado da variável que está do outro lado. Certo? O ângulo cujo seno é meio é 30 graus. Então, x é igual a 30 graus, só que você escreve em radianos. Π sobre 6 radianos. Tudo bem? Sobe aqui comigo. Então, o que você descobre sobre isso é que é uma forma de você isolar o x, do cosseno x, do seno x, da tangente x. Então, é para isso que servem as funções trigonométricas inversas. Muitas vezes as respostas vão vir em termos de arco-seno. Como é que funciona isso? Por exemplo, você está fazendo lá a questão, você descobre que seno de x dá 2/5. Na resposta vai estar x igual a arcosseno de 2/5. É só pegar o seno e passar para o outro lado arcossenando. Beleza? Show de bola? Desce aqui comigo na tela, então, para a gente poder falar um pouquinho sobre os gráficos dessas funções. Então, eu vou começar com o gráfico do
arcosseno. Acho que dá para fazer tudo na mesma tela, tá? Seguinte, gente. Funções inversas. Você se lembra uma propriedade super legal das funções inversas? Uma propriedade super legal das funções inversas é que se, por exemplo, eu vou utilizar esse gráfico aqui como exemplo, mas vou apagar, tá? Se, por exemplo, você construísse um gráfico assim, ó, assim, o gráfico da inversa... Tá, deixa eu colocar ele um pouco mais estranho. Tipo assim. Pronto, tá aí o gráfico. O gráfico da inversa, ele seria assim, ó. Se você percebe alguma coisa de estranho. Sim, professor, o senhor não sabe desenhar. Isso é normal, na verdade, né, professor? Exato. Então, na verdade, deixa eu traçar uma bissetriz aqui. Outra. Isso. Olha como é que fica o gráfico da inversa. Preste atenção. Essa é a relação inversa, essa relação verde, é a relação inversa dessa aqui. Beleza? É simétrico em relação a essa reta abóbora, que é a reta y igual a x. Isso não é função, é só uma relação, mas ainda assim é a relação inversa. Vamos ver outra? Vamos lá, vamos supor que, por exemplo, a gente tivesse um gráfico assim, ó. Tipo uma parábola. Desenha lá a bissetriz, a inversa seria assim. Então a inversa ela é sempre simétrica, tá? Vocês vão ver isso em matemática 1, tá? Eu só tô dando um bizu extra aqui, tá? Beleza. Como é que é o seno mesmo, hein? O seno ele é assim, deixa eu marcar aqui. Π sobre 2, π, e por aí vai, né? Menos π sobre 2, menos π. Aí isso fica assim, vai do 1 até o menos 1. Aí o seno, ele começa na origem subindo, né? Então sobe, desce, sobe, desce. Aí vamos o outro. Sobe, desce. E por aí vai, assim ele continua. Tá? Só que para poder ter inversa, a função ela nunca pode ter o seguinte fato. Vou te ensinar agora um truque para você saber se uma função tem inversa. Presta atenção no truque, hein? Olha só. Faça traçados horizontais. Se cortar em mais de um ponto, a função não tem inversa. Sabia dessa? Sobe aqui comigo para eu te explicar isso. Uma função só vai ter inversa se você der tiros horizontais e esses tiros furarem a função em apenas um ponto. Se furar em mais de um, aquela função não tem inversa. Quer ver? Desce aqui. O que você me diz dessa função aqui? Ela tem inversa? Não, porque traçados horizontais cortam o gráfico em dois pontos. Pode ter relação inversa, mas não tem função inversa, tá? E esse gráfico aqui? Tem inversa? Tem, porque retas horizontais só cortam esse gráfico em um ponto. Mentira, professor, cortou a imagem. Cortou não, aqui, ó. Um ponto só, um ponto só, um ponto só, um ponto só, um ponto só. Caraca, professor, então é impossível o seno ter inversa. Ele pode ter inversa sim. É só você dizer o seguinte: o seno só existe daqui para cá. Como é que é? Sim, deixa eu apagar o seno todo aqui. Eita, apaguei mais do que eu tinha que apagar. Olha lá. Agora, eu restringi o meu domínio. Agora a minha função seno, ela tem um domínio restrito. O domínio dela é de menos π sobre 2 até π sobre 2. E como é que é
a versão simétrica desse gráfico. Esse gráfico. Portanto, esse gráfico vermelho é o gráfico de arco seno de x. Professor, qual é o domínio do arco seno de... Calma aí que tá errado, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. Deixa eu desenhar de novo, de novo. Deixa eu desenhar de novo, de novo. Eu botei bem em cima, né? Para ficar simétrico, gente, perdoa, tá? Para ficar simétrico, olha só. Aqui bate no 1, né? Aqui tem que bater no 1 também. Deixa eu marcar mais ou menos 1 aqui. Não tá marcando no 1 direito, né? Bom, é porque eu desenhei fora de escala, né? Eu vou tentar desenhar em escala, tá bom? Para ficar bonitinho, porque senão vai ficar tudo torto. E eu quero que fique direito. Então deixa eu desenhar de novo. Em escala, gente, eu tô querendo dizer o seguinte. Levar em conta que π sobre 2 vale tipo 1,57 e que menos π sobre 2 vale 1,57. Então, tipo, 1 tá por aqui, certo? 1. Então, 1 tá por aqui. Agora tá em escala. Beleza? Então, esse aqui é o ponto 1, 1. E esse aqui é o ponto menos 1, menos 1. Agora faz mais sentido, sim? E aí aquela bissetriz que eu estava falando agora há pouco, que define retas, que define gráficos da inversa, é essa aqui. Agora faz sentido, sim? Agora vamos desenhar o seno, né? A gente tem que desenhar o seno. O seno de menos π sobre 2 dá menos 1. O seno de π sobre 2 dá 1. Aí esse gráfico fica assim. Sim, isso aqui continuaria subindo e descendo. Deixa eu levar para o outro lado também. Show. Isso aí subiria e desceria. Sobe, desce, sobe, desce. Esse aqui não subiu muito, né? Tem que subir até o 1. Mas eu não posso desenhar aquilo ali porque eu restringi o meu domínio para poder ter inversa, né? Beleza. Aí agora sim eu consigo fazer isso simétrico. Ó, isso simétrico vai ficar esse gráfico azul aqui, já que eu usei vermelho, né? Acho que eu vou cobrir de verde só para ficar parecido com o que estava ali. Isso. Aí eu posso usar vermelho agora. Eu vou usar azul. Então, agora eu marco π sobre 2 aqui em cima. E deixa eu ver se vai ficar bonitinho. E aí marco o 1 aqui embaixo. Isso. E aí marco menos 1. É confuso, gente. Isso é confuso. Mas foi. Aqui. Vê se não vai ficar simétrico, ó. Ó. Olha esse gráfico azul. E olha o gráfico verde. Eles são simétricos. E fica super claro que eles são simétricos se você perceber que, na verdade, o gráfico azul, ele seria um seno, só que de cabeça para baixo, né? Olha lá, ó. Olha como é que é o gráfico do arco seno. Ele é tipo seno, só que simétrico em relação àquela reta laranja ali. Para ficar bem simétrico, deixa eu fazer assim. Fazer assim. Inclina a sua cabeça aí que você vai ver que ficou bem simétrico, sim? Só que você só conta a parte azul. Então, como é que é o gráfico, professor, do arco seno? O gráfico do arco seno, deixa eu dar uma limpada nele aqui, porque ficou muito poluído. O gráfico do arco seno fica simplesmente assim. Ele vai de menos π sobre 2 até π sobre 2. E ele sobe até no máximo... Não, ele vai de menos 1 até 1, perdão, desculpa. Ele vai de menos 1
até 1 e sobe até, no máximo, o π sobre 2 e até, no mínimo, o menos π sobre 2. Tá? Deixa eu marcar os pontinhos aqui para ficar mais fácil para você. Esse gráfico azul aqui, eu vou colocar com a mesma cor para ficar remetido ao gráfico do lado. Aqui, ó. Esse gráfico aqui é o gráfico de arcosseno de x. Qual é o domínio, professor, do arcosseno de x? O domínio é menos 1 até 1. Esse é o domínio, vai de menos 1 até 1. Qual é a imagem? Menos π sobre 2 até π sobre 2. Qual é o período? Não tem, não é uma função periódica. Sim? E, gente, olha que interessante. Qual é a imagem do seno aqui? A imagem da função verde. A imagem da função verde vai de menos 1 até 1. Então, o seno aqui é uma função que está indo de menos π sobre 2, π sobre 2, até menos 1, 1. E o arcosseno aqui? O arcosseno aqui, gente, ele está indo de menos 1 a 1 até menos π sobre 2, π sobre 2. É assim que a gente escreve função, né? Domínio, imagem. Domínio, imagem. Percebeu que do seno para o arcosseno inverteu? O que era domínio virou imagem. E o que era imagem virou domínio? É por isso, sobe aqui comigo, é por isso que o nome é função inversa. Porque ela troca domínio com imagem e imagem com domínio. E é por isso que a função tem que ser bijetiva, tá? Porque se ela for injetiva, ela garante que a volta não tenha quebra de completude, né? Não vai sair duas setas. E a sobrejetiva garante que na volta não sobrem elementos no novo domínio, que era a antiga imagem. Se você não entendeu o que eu falei, dá uma olhada no conteúdo de função, sim? Logo depois de relação. Isso é matemática 1. Vai te dar uma visão do caramba, sim? Show de bola? Então essa é a função arcosseno. Ela tem domínio de menos 1 até 1 e ela tem imagem de menos π sobre 2 até π sobre 2. Vamos ver as outras? Desce aqui na tela comigo. Então agora vamos ver o arco cosseno. Eu espero que caiba tudo na mesma tela. Arco cosseno de x. Vamos lá. Cadê? Aqui. Como é que eu estou escrevendo? Estou escrevendo... eu não coloquei um título, né? Deixa eu colocar aqui. Arcosseno de x. Agora, arco cosseno de x. Como é que é o gráfico, professor? Dessa vez eu vou só desenhar, tudo bem? Eu aconselho que você, como exercício, verifique que é isso aqui mesmo. E como é que é, professor, o gráfico? Ele começa no 1 e ele fica dentro dessa faixa aqui. Ele fica dentro dessa faixa aqui. E aí, eu estou desenhando o gráfico de azul, né? Deixa eu marcar aqui o 3. Bem aqui, vamos marcar... ficou ruim, né? 1, 2, 3... Ah, não, ficou bom. Vamos colocar o π bem aqui. Tá bom? O gráfico é esse aqui. Vai passar entre o 2 e o 1. Esse é o gráfico do arco cosseno de x. Então, o que você percebe? Você percebe que o domínio continua sendo de menos 1 até 1, mas a imagem agora é de 0 até π. Beleza? Galera, sobe aqui comigo. Tá rolando? Então, esse é o gráfico do arco cosseno.
E o gráfico da arcotangente é um pouco louco, então a gente vai ter que tomar um pouco de cuidado com ele, tá bom? Eu aconselho que você decore essas imagens, mas você tem que entender essas imagens também, tá? Tenta verificar o porquê que a função cosseno tem um gráfico tão esquisito assim, do arco cosseno. Tenta ver, veja se você consegue descobrir sozinho. Eventualmente eu vou acabar refazendo isso, porque tem uma questão da escola naval que é justamente sobre isso aqui, então eu vou acabar tendo que fazer isso. Mas até então, não veja a resolução, tenta fazer sozinho. E se você não conseguir, você vê a resolução. Se eu não me engano, é a questão 131, se eu não me engano, beleza? Mas se eu me engano, você dá uma procurada lá, tá? Beleza, desce aqui comigo. Função arcotangente. Como é, professor, a função arcotangente? Então, a tangente ela já era toda feia, né? A tangente ela já era toda esquisita. O gráfico da função arcotangente, ele não deixa de ser esquisito também, tá? Você vai marcar 2 números no eixo Y. É só o que você precisa. Você vai marcar π sobre 2 e você vai marcar menos π sobre 2. Aí você vai traçar 2 faixas e, finalmente, aqui está o gráfico da arcotangente. Ah, também tem assíntotas? Tem. São as chamadas assíntotas do arcotangente. Assíntotas, elas são horizontais. Bota entre parênteses, porque é óbvio, né, que são horizontais. De arco tangente de x. Beleza? Então, essa é... Faltou o x aqui. Calma aí. Professor, como é que isso cai em prova? Sobe aqui comigo. Isso cai em prova assim. Ele te dá a função e pergunta qual é o gráfico associado. Com algumas modificações, pode ser, ele pode colocar um módulo para a função subir. Ele pode somar 1 para a função subir uma unidade. Ele pode multiplicar por menos 1 para a função flipar. Ele pode multiplicar o x por 3 para a função sanfonar. Então, isso cai na prova assim. Ele vai te dar a função e vai pedir o gráfico. Ou ele te dá o gráfico e te pede a função. Tá? Então, se você não souber como é que é o modelo inicial do gráfico, você não resolve a questão. Tá bom?